Estamos de volta no programa Viver Direito com o professor Anderson Moraes, mestre em Direito, advogado, professor universitário, falando um pouquinho das polêmicas de direito constitucional, da trajetória dele no direito constitucional. E a última coisa que a gente estava falando, o último assunto, era com relação à legitimidade do STF e qual você acha que é o posicionamento que o STF tem que ter aí perante todas essas questões que estão gerando esse avultamento todo? Então, essa é uma questão muito delicada, justamente porque a gente desconfia da legitimidade do STF para tomar decisões políticas, né? Na verdade, a gente não deveria esperar que o STF tomasse decisões políticas, que ele resolvesse essas crises políticas, porque isso não é o papel dele, né? O que seria interessante, antes de responder a primeira pergunta? Assim? O que seria interessante seria um sistema que funcionasse de verdade, ou seja, que o legislativo realmente, na medida em que legisla, pudesse resolver os nossos problemas e o executivo, na medida em que administra, pudesse resolver os nossos problemas. Vamos lembrar que esses dois são os dois poderes políticos e logo são os dois poderes mais importantes dos três poderes da República, né? O STF acaba se envolvendo, como a gente falou no bloco anterior, em razão da inércia, da dificuldade daqueles outros dois se moverem. Então, a gente não deveria esperar que isso acontecesse, mas o fato é que tem acontecido, né? E como a gente falou também, o STF acaba se tornando a nossa última esperança, porque enquanto os outros podem se furtar do dever de decidir, o judiciário não pode. O judiciário tem que dar uma decisão, essa é uma obrigação funcional. Mas é inércia ou eles se furtam do poder de decidir? A gente pode falar que as duas coisas. Às vezes eles se furtam porque não é conveniente. Eu, de repente, se fosse político, não ia querer tomar determinada decisão no ano antes da eleição. Por quê? Porque os eleitores vão se lembrar. E essa é a própria dinâmica da política, não tem nada de errado nisso, né? E às vezes é inércia porque as lutas de poder ali dentro, elas podem ser tão incisivas que isso acaba colocando o legislativo num estado de choque e logo não se decide nada. E como é que fica o posicionamento mais concreto? Sua opinião mesmo? Assim. Sim, pois é. Então, como eu estava falando, isso não é o desejado, mas acaba se tornando a realidade. O STF acaba tendo que tomar algumas decisões políticas, né? E pode parecer repetitivo, mas aí a gente tem que repensar sobre o papel do STF para poder encontrar a legitimidade dessas atuações. É um momento de crítica, papel, né? Para as pessoas entenderem, assim, às vezes não é todo mundo que acompanha dentro do mundo jurídico. Qual que seria o papel? Sim. O papel do STF é de ser guardião da Constituição. Então, o que o STF deve fazer, acima de tudo, acima de todas as outras competências, é proteger a Constituição. É por isso que quando acontece alguma polêmica assim tão absurda, o pessoal fala, rasga a Constituição. Sim. Porque o próprio guardião... Sim. E às vezes porque as pessoas discordam da interpretação que o STF deu para a Constituição, né? A gente tem situações contrárias que eu diria que são mais delicadas ainda, que é de quando a maioria da população discorda de uma interpretação que eu diria que é a mais adequada da Constituição, ou discorda do texto literal da Constituição, como, por exemplo, a questão sobre o trânsito em julgado, a condenação em segunda instância, né? Conta pra gente. Parece que a maioria da população concorda que a gente tem que prender logo, mas a Constituição diz que a condenação ela acontece após o trânsito em julgado. Entretanto, o STF, uma jurisprudência que não se consolidou... Julgado, as pessoas se sentem com aquele sentimento de injustiça. De impunidade. Exatamente. Ou seja, demora a prender e aí depois, quando julga, já prescreveu. Enfim, o que a Constituição diz, e o texto da Constituição é muito claro, que é após o trânsito em julgado da sentença. Mas há alguma pressão política, né? E essa pressão política, obviamente, ela tem alguma razão de existir, que contraria esta que é a interpretação mais adequada e clara da Constituição. São presos preventivos, depois saem e o pessoal fala, lá, já soltou de novo. Ou às vezes sim, foi condenado na primeira e na segunda instância, mas está pendente algum recurso em algum tribunal superior ou mesmo no STF, né? E enquanto esse recurso não é julgado, a pessoa não é condenada ainda. Então, há um movimento no sentido de fazer com que a condenação ela já seja efetiva a partir do julgamento em segunda instância, enquanto a Constituição diz o contrário. E há uma pressão política no sentido, inclusive, de se ignorar o texto que a Constituição diz. Essa é uma questão muito delicada, né? Porque a gente tem, não só nesse, mas em vários outros sentidos, uma pressão política, uma opinião pública que é contrária da Constituição. Qual é o papel do STF nesse caso? É acompanhar a opinião pública? É acompanhar o que a maioria das pessoas, a maioria dos políticos ou mesmo a maioria dos cidadãos decide? Ou é proteger o que diz a Constituição? Esse é um grande problema que a gente precisa enfrentar, sobretudo num país como o nosso, que tem uma fraca tradição democrática e tem uma fraca tradição constitucionalista também. A gente não tem no coração do cidadão brasileiro essa vontade de proteger, essa reverência à Constituição. No coração do cidadão brasileiro está o interesse por respostas rápidas.
aquilo que vai resolver o nosso problema hoje. A gente não consegue, com tamanha facilidade, desenvolver um projeto a longo prazo de Estado. E proteger a Constituição é desenvolver um projeto de democracia, um projeto de Estado democrático de direito a longo prazo. Que envolve aquilo que você disse dessa ideia da participação das pessoas, ou entra para a ideia dessa ideia do julgamento mesmo, de tudo que o STF pode fazer para proteger? Como fazer para que as pessoas, de alguma maneira, se envolvam, legitimem ou outras providências? Exatamente. Então, olha, por exemplo, a gente poderia pensar em mudar essa regra por meio de uma emenda à Constituição. Seria altamente polêmico se a gente poderia alterar essa norma, que seria uma garantia individual, por meio de uma emenda constitucional. Mas vamos imaginar que se faça isso. Se isso fosse acontecer, aconteceria por meio do Legislativo, do Congresso Nacional. São pessoas que nós elegemos e nós temos um controle direto sobre eles. Se eu tenho interesse na alteração dessa regra constitucional e determinado político vota contra a alteração, talvez eu não vá votar nele na próxima eleição, eu vou votar num cara que acompanha a minha opinião. Então, eu tenho um controle sobre o que o Legislativo pode fazer a respeito disso. Mas eu não tenho controle sobre o que o Judiciário pode fazer a respeito disso. Por quê? Porque eu não voto em juiz. O juiz é vitalício, inclusive, ele vai ficar a vida inteira dele. E essa dele realidade lá. Pode ser mudada constitucionalmente? Pode ser mudada da mesma forma, né? A gente entraria numa outra polêmica no que pode e que não pode ser alterado. Mas o que eu quero acentuar aqui é o estado de tensão em que a gente se encontra na medida em que a gente delega ou a gente se sente confortável com o Judiciário tomando essas decisões por nós. Porque na medida em que não é o Congresso Nacional, que é uma instância eleita pelo povo que decide sobre isso, mas sim uma instância não eleita, eu estou também afastando o povo dessa discussão. O correto seria que o povo participasse de uma discussão sobre a mudança da Constituição e que logo isso, de alguma forma, fosse canalizado até o Congresso Nacional e que o Congresso Nacional tomasse conta daquele assunto. Ótimo. Eu queria que você deixasse até uma mensagem para as pessoas do que você acha que pode gerar essa consciência, porque o nosso tempo está acabando, que é uma pena. Sim, Voa. sim. Bom, eu acho que a gente pode deixar um recado justamente nesse sentido, né? A gente está passando por um momento de tensão política, eu diria que a gente está passando por um momento, inclusive, de pessimismo a respeito dos rumos que o nosso país pode tomar. Eu deixaria o recado no sentido de que a gente precisa desenvolver um projeto de país a longo prazo. Todas as demandas que a gente tem, que são legítimas, elas podem ser atendidas, mas não por soluções mágicas. Não vai ser na próxima eleição que a gente vai resolver isso, não vai ser formando um novo Congresso, não vai ser trocando o ministro do STF que a gente vai resolver isso. A gente precisa pensar em soluções que sejam duradouras e que sejam benéficas não para a nossa geração, mas para a geração que vai vir após a nossa. Eu tenho certeza que qualquer projeto de melhoria de país não vai ser para a gente gozar, mas sim para aqueles que vão nos suceder. Eu acho que é por isso que a gente deve lutar com sabedoria, nunca de maneira afobada. Ótimo, Anderson. Muito obrigada mais uma vez. Um bate-papo muito enriquecedor. Assim, aprender com você é sempre muito bom, muito prazeroso. E fica com as portas abertas para próximas vindas e outros assuntos. Vou ficar muito feliz. Gente, então fiquem com a gente, acompanhem os nossos programas, passe lá no Estilo Moda, sempre com um look lindo para o nosso programa e na Espaço K para cuidar dos seus cabelos. Até mais!